Bom dia, sejam bem-vindos à oficina de antropologia, onde nós temos como objetivo de fazer uma explanação colocando os pontos principais da reflexão antropológica, tentando elucidar as questões que dizem respeito ao universo de uma reflexão voltada para o estudo, compreensão do homem em cultura, do homem em relacionamento com os demais dentro dessa sociedade. E também dentro dessa oficina tentar esclarecer para vocês alguns pontos que são essenciais para que vocês possam fazer a leitura do material e, por conseguinte, também dentro dessa leitura do material vocês possam fazer uma interpretação mais adequada do material. Haja vista que a antropologia é uma área que não é muito estudada, não é muito vista no ensino médio, então é comum que os alunos, principalmente do primeiro período, quando se deparam com a reflexão antropológica, com alguns conceitos, com algumas definições, ele encontra dificuldade para poder fazer uma interpretação e entender o texto. Mediante a isso, a oficina tende a trabalhar essas noções básicas neste primeiro momento. No segundo momento, a gente pode desenvolver uma reflexão mais aprofundada. Mas como é a nossa primeira oficina, de algumas outras que nós vamos ter, então, por enquanto, nós queremos só fazer umas definições, apresentar alguns conceitos e, ao mesmo tempo, ver o objeto central e fundamental da antropologia, certo? Então, essa é a nossa meta para hoje, essa é a nosso objetivo central para a nossa oficina, tá? Mediante a isso, vocês podem participar, vocês podem fazer perguntas, tá? Lembrem-se que, de fato, essa exposição é para também ajudar vocês a realizar os trabalhos que estão lá no sistema, para vocês fazerem, tais como a avaliação dissertativa e a avaliação de múltiplas escolhas, né? Então, mediante a isto, a leitura que vocês têm, a interpretação que vocês já fizeram do material, vocês podem trazer e contribuir aqui, tá? Se tiver alguma parte que a gente está expondo aqui, e que vocês já leram, ainda ficou obscuro, não ficou tão claro, e que vocês querem ter uma noção mais nítida e mais evidente do conteúdo, vocês podem colocar. O correto seria que, na verdade, vocês trouxessem essas questões, né, fruto da leitura de vocês, que antecede a avaliação, e aqui a gente fazia essa discussão juntamente com essa exposição basilar da antropologia. Tá bom? Então, basicamente é isso que nós estamos querendo fazer com esta oficina, tentar não só dar essa introdução a partir dessa exposição dos conceitos e definições, mas ao mesmo tempo tentar fazer esse diálogo e tentar tirar as dúvidas dos alunos sobre algum conceito, algum termo, alguma palavra que não está tão claro lá no material, né? Se você lê o material e acha que o material não tem uma clareza, o material não está definindo corretamente aqueles conceitos, então que conceitos são esses que não estão tão claros? E aqui a gente faz uma exposição e até nos ajuda para melhorar o material, né? Eu estava lendo o material e nessa leitura do material eu vi que essas palavras aqui dá dificuldade de interpretar. E a gente, depois que rever o material, a gente pode já melhorar essas palavras. Tá bom? Então, sintam-se à vontade para interromper a exposição quando vocês acharem conveniente, quando vocês estiverem com dúvidas, tá bom? E é bom ser assim, pouco, porque aí, na verdade, você se sente mais à vontade para perguntar, né? Às vezes, com mais pessoas, eu não vou perguntar, porque vai que seja besta a pergunta e as pessoas vão rir de mim, porque vão dizer que eu não entendi nada, né? Então, assim, sintam-se à vontade, não existe perguntas insuficientes, né? Então, a antropologia, definição e conceitos. Qual o objetivo maior da antropologia? Antes de nós entrarmos numa definição semântica, nós temos que entender que o objetivo maior da antropologia é uma reflexão buscando a significação do homem. Ou seja, o que é o homem? Como os seus comportamentos são dessa ordem? O que influencia tais comportamentos? Certo? O que determina tais comportamentos? Essa é uma das questões centrais que movimenta a antropologia. É entender esses comportamentos, esses indivíduos com as suas dimensões de valor,
de crenças. Mediante a isso, entender a reflexão antropológica e seu significado. Ou seja, qual é a base dessa reflexão? A quem ela se direciona? O que ela busca compreender? E como esta reflexão é sistematizada. Entende? Como eu faço uma reflexão antropológica? Por quê? Porque existem outras ciências que também se perguntam pelo homem. A sociologia pergunta pelo sentido e, ao mesmo tempo, pelo este homem social, este ser social. A filosofia também se pergunta pelo homem. Qual elemento que é basicamente identificador da reflexão antropológica? Quando ela pergunta por este homem no sentido da diferença. Por que são diferentes? Por que têm tais comportamentos? Certo? Isso é basicamente o elemento para a gente identificar quando a reflexão é antropológica. Definição: o estudo do homem, o anthropos, e ao mesmo tempo dentro de uma dimensão da investigação. Eu estudo, eu investigo a partir de uma base racional. Então, anthropos, logos, antropologos ou antropologia, você tem um homem a partir de uma investigação. Só que essa investigação, este logos, é razão. Então você tem uma investigação sistematizada. Você tem uma investigação melhor elaborada. É esta racionalidade, é esta reflexão, tentando compreender que é o homem. Mediante a isso, compreender aquele que se apresenta com um valor diferente. E esses valores diferentes vão nos levar a um elemento crucial, que é estabelecer entre os indivíduos relações. Como são estabelecidas estas relações? Então perceba, se eu tenho um indivíduo que se pergunta sobre si, quem eu sou? Isso, basicamente, é uma pergunta filosófica. Entende? Quem eu sou? Quando eu pergunto também quem é o outro, não deixa de ser também uma pergunta filosófica. Quem é o outro? Agora, quando eu pergunto sobre este outro, a partir de uma busca para tentar compreender valor, crença, comportamento, juízos, então, neste momento, eu estou fazendo uma pergunta antropológica. Certo? Fica claro? Perguntar pelo outro somente não significa dizer que é uma pergunta antropológica. No momento em que eu pergunto pelo outro, eu tenho que determinar em que sentido eu estou perguntando. Em que sentido eu quero compreender este que está do meu lado. Qual foi o impacto que eu tive mediante a relação com o outro? O que é que eu quero entender deste outro? Sua origem ou seus comportamentos? Tá? Mediante a isso é que eu faço a distinção entre uma vertente ou uma reflexão, ou essa busca investigativa pelo homem dentro da perspectiva antropológica ou dentro da perspectiva filosófica. Certo? Então, agora, o que é interessante também é que isso não significa dizer que quando você se pergunta por você, também não seja uma questão antropológica. Porque quando você identifica o outro, que é diferente de você, você também se pergunta por você porque você se reconhece diferente do outro. Ou seja, o reconhecimento que você tem do outro como diferente lhe leva a se perguntar por que você não é daquela forma. Por que a sua cultura é desta forma? Por que você age desta forma? Por que você tem este gosto? Por que você tem esta linguagem? Por que você tem esta forma de se vestir, esta forma de se relacionar? Por que você tem esses padrões normativos? Então, você começa a se perguntar se isto é o correto ou se o outro é o correto. Entende? É uma questão antropológica, mas ao mesmo tempo se configura aqui uma questão ética. Porque, caso contrário, você pode cair, que a gente vai trabalhar mais à frente, mas só antecipando, uma dimensão etnocêntrica. Se você não faz este movimento, você acaba se colocando como uma dimensão de medida de todas as coisas, como centro de todas as coisas,
e você acaba medindo as culturas a partir de si. Então essa pergunta sobre o sujeito particular, o sujeito que investiga, essa pergunta ela é crucial também porque a partir disso, quando eu vou olhar para outra cultura, eu já olho também a partir de uma perspectiva da investigação daquilo que eu sou, ou daquela cultura a qual eu faço parte. Porque, na verdade, há o estranhamento mediante a outra cultura, há o espanto mediante a outra cultura, porque a outra cultura para mim é nova. Eu não estou adequado a esses padrões, eu não estou adequado a estas convivências, né? A essas configurações de valores. Então, me espanta, causa admiração e, ao mesmo tempo, pode até trazer um choque no sentido valorativo. Por que fazem isto? Que coisa mais bárbara, que coisa mais egoísta, que ações mais profanas, né? Então nós podemos olhar para uma cultura onde a poligamia é uma vivência moral e acharmos errado um homem ter 7 mulheres. Podemos olhar para uma cultura que exerce a dimensão canibalista e acharmos que é errado. Então, na verdade, essas diferenciações culturais se dão a partir de um contexto. E, mediante a isso, a antropologia vai buscar compreender esse contexto. E a antropologia, para entender esse contexto, ela vai se utilizar da etnografia para compreender essa dimensão a qual este homem está inserido. Então, neste primeiro momento, a antropologia, que é a investigação sistematizada, o estudo elaborado sobre este homem, é para estabelecer a relação. E essa relação com o outro. Ao estabelecer a relação com o outro, eu percebo que este outro faz parte de uma dimensão cultural. Tem uma cultura. Então, neste momento, eu encontro um eu, um sujeito, que é diferente de mim. Se eu faço a pergunta pelo o eu, o sujeito, que se apresenta para mim, pode ser uma pergunta filosófica. Quando eu busco compreender este eu dentro, imerso na cultura, então eu tenho agora a pergunta pelo outro no sentido de entender os seus referenciais. Certo? Então, basicamente, nós definimos a antropologia a partir dessas noções, das quais eu acabei de expor para vocês. Né? Querendo fazer uma síntese, resumindo isso numa frase, é a busca pelo entendimento daquele que se mostra diferente. E ali você tem 2 definições básicas para a antropologia. Busca compreender o que é o homem, dialoga com a dimensão cultural. Posso dizer que é difícil você tentar compreender sem exercer o diálogo. Né? E aí um dos elementos para que haja essa relação aqui, ou esta relação, é estabelecer o diálogo. Esse diálogo é a tentativa de sintetizar, de unificar esse que é diferente. Certo? Então, até aqui, a gente tem uma definição. Como eu falei para vocês, não é claro, às vezes, a ideia de antropologia que nós temos. Né? Porque no ensino médio a gente tem contato com a sociologia e com a filosofia, né? Não com a antropologia. Talvez seja que na disciplina de sociologia você tenha um contato com algum momento da antropologia. Tá? Então, se eu perguntasse para vocês o que era a antropologia antes dessa exposição, como que vocês entenderiam, vocês talvez tivessem alguns conceitos, ou talvez não tivessem alguns conceitos sobre a antropologia. Tá? Então, na verdade, ele tenta realizar isso. Aí vocês podem perguntarem-se, e qual a finalidade, aliás, a funcionalidade e a finalidade da antropologia dentro de um campo profissional, dentro de uma condição profissional? Lá na fisioterapia, lá no jornalismo. Imagina você fazendo uma cobertura ou tentando expor um problema de uma cultura. Imagina você indo lá para uma tribo indígena fazer uma reportagem sobre essa tribo. Né? Imagina você indo para um bairro fazer uma reportagem sobre aquele bairro. Quem são os indivíduos que lá estão? Imagina você ir cobrir um atentado terrorista. Né? Entende?
Imagina você que tem que se deslocar a uma comunidade que está sendo agora, que ocupou um terreno, por exemplo, o MST, né? Quem são esses indivíduos? Entende? Quem é essa cultura? Quem são esses homens? Você vai entrar numa favela para tentar compreender ali aquelas dimensões ali, está entendendo? Então, veja só, um exemplo que eu sempre gosto de dar, um aluno da farmácia perguntou, eu preciso da ética para me estudar farmácia? Precisa não. Você só precisa saber química, bioquímica e estudar aquilo que é da farmácia. Quando você for trabalhar como farmacêutico, você vai precisar da ética. Né? Agora, como você também, ao estudar, você está em relações sociais, você precisa da ética para estabelecer relações sociais. Por exemplo, imagine você chegando, sentando numa cadeira, botando um pé na outra, botando seu celular numa cadeira e botando seus livros na outra cadeira. Né? Então você já tomou aí o espaço de 3 pessoas ou mais. Entende? Então nesse momento você não olha e não se pergunta e não se identifica com o outro, aquele que está do seu lado. Certo? Então, na verdade, isso seria a dimensão ética. Que é a dimensão antropológica? Vocês são diferentes, vocês têm pensamentos diferentes, vocês têm condutas diferentes, vocês se relacionam de forma diferente. Mediante a isso, o diálogo é aquilo que vai unificar, é aquilo que vai me aproximar deste outro que é diferente. Então, eu tenho este indivíduo que se relaciona com o outro, que é uma cultura, que se relaciona com este outro. Quando aparece esse terceiro elemento, que também é diferente, que também tem comportamentos diferentes, e aí eu pergunto, quem é? Ou quem são? E aí eu estabeleço relação com este indivíduo, que estabelece relação com esse, que estabelece relação com esse. Daqui a pouco, essas relações entre esses indivíduos, eu tenho um estranhamento entre elas. Por quê? Porque agora eu tenho um corpo constituído de valores. E, mediante a tantos valores, eu me pergunto o que é correto. Certo? Olha como é que é a questão. Eu me pergunto ao olhar se correto é exercer um comportamento gótico, um comportamento cigano, um comportamento daquelas configurações que a sociedade está apresentando. É correto ser, de fato, de uma igreja? É correto exercer isso? É correto comer assim, desta forma? É correto se vestir desta forma? Não é correto exercer tais hábitos? Porque eu começo a ver que estes homens têm formas diferentes de se comportar. O seu comportamento determina valores, crenças. E aí isso acaba colocando ao sujeito que está inserido nessa pluralidade de culturas, uma cultura multiplural, não somente plural, mas também multiplural, eu me pergunto o que é de fato um valor, o que é correto. Entende? Então, eu posso estabelecer aqui para vocês vários valores como aborto, eutanásia, comportamentos mais diversos possível e perguntar se é correto e por que é correto. Entende? Então, esse estranhamento, eu tenho que compreender, na verdade, não o estranhamento em si, mas eu tenho que compreender esse indivíduo que está exercendo estes valores. Então, a pergunta agora, quem é o homem? Quem são esses diferentes? Por que são diferentes? Isso é um elemento base para a constituição das relações sociais. Na sua sala tem muita gente diferente de você. No jornalismo tem muita gente que tem um comportamento meio hippie, meio revolucionário, né? E que pensa e que traz as marcas no corpo desses valores, presente nas tatuagens, presente no corte de cabelo, presente nos alargadores na orelha, presente nos pinces. Esse corpo está representando o valor que ele de fato identificou, né? E essa não só identificação, mas também um reconhecimento de pertencimento. Este reconhecimento de pertencimento gera uma dimensão do que nós chamamos de identidade. E aí, na verdade, esta identidade, a qual eu me identifico, a qual eu me reconheço,
é isso que de fato forma o que nós podemos chamar de tribos, de grupos. Então, os indivíduos se reconhecem e esses indivíduos acabam formando uma comunidade comunicativa porque se reconhecem nestes valores. Complicado é se relacionar com um diferente. É diferente de eu me relacionar com um semelhante. Então, aí eu crio a minha identidade. Nós pensamos da mesma forma. Nós agimos, acreditamos e instituímos valores da mesma forma. Então, eu crio a identidade. Eu sou assim. Se eu perguntar a vocês quem são, vocês poderiam me dar aquilo que está na identidade enquanto documento. Sou fulano de tal, nasci no dia 10 de março, nasci na cidade do Rio de Janeiro, logo sou carioca. Né? O elemento mais engraçado é um certo etnocentrismo de valorização de uma cultura mediante as outras culturas da mesma localidade. Por exemplo, você pega o Brasil, somos brasileiros. Só que o Brasil se coloca dimensões de superação cultural, de supremacia cultural. Então, o Sul, eles se acham, claro, não generalizando todas as pessoas do Sul, mas há um certo estigma de que o Sul é superior ao Nordeste. As pessoas do Sul é superior às pessoas do Nordeste. E você vê isso nas várias mídias sociais, quando apresentaram aquelas críticas a partir dos jogos do Fortaleza, apresentaram as críticas aos cearenses. Né? Povo da cabeça grande, povo que vive uma seca, ou seja, morto de fome, povo feio, povo que sofre. Né? A imagem, às vezes, é retratada pelas pessoas caminhando naqueles torrões, com um pote na cabeça, com um jumento cheio de lenha. É uma imagem ainda muito retratada da literatura, aquela imagem de sofrimento, de pobreza, aquela imagem retratada pelas músicas do Luiz Gonzaga. Quem não tem acesso, de fato, à forma empírica, à percepção empírica de ver o Nordeste, ainda tem essa visão ainda, né? É de um povo que padece, é um povo que não sabe votar, é um povo que elege qualquer um que se diz populista. Né? Foi essa a crítica que se fizeram quando a Dilma se elegeu. Ou seja, o Nordeste elegeu ela, ou seja, é um povo que não sabe votar, um povo que vive de esmola da Bolsa Família. Então você tem essa dimensão de estabelecer valorização. Quando você chega neste espaço, você já é inferior a esses que é da mesma nacionalidade sua. Então, é o que alguns antropólogos falam, ou seja, a diferença não é construída somente nas outras esferas. Há um grupo que também é percebida a diferença entre eles. Por isso que eu falei para vocês que a dimensão de uma multipluralidade. Porque eu posso pegar uma família e nesta família eu ter a diferença dentro dela. Então, a mãe se pergunta, por que este menino é diferente dos outros? Está lá todo bem certinho, aí um dia chegou a menina com a tatuagem da canela até o pescoço. É uma decepção para a mãe. A mãe vai achar que é uma decepção para ela, porque essa tatuagem foi feita. Ou seja, ela não entende que esses padrões, na verdade, eles são modificados. Essas culturas vão avançando e não é necessariamente você se estagnar naquelas dimensões morais. Então, o que é que aparece agora? Aparece um elemento que é um elemento já conceitual da antropologia, que é tentar compreender cultura. E aí, isso me leva a uma aproximação epistemológica do outro. Sem essa aproximação, eu vou ter o que se convém chamar de pré-conceito. Um conceito prévio. Um conceito que vem além. Aliás, vem anterior àquilo que eu quero julgar. Deixa eu só mostrar para vocês agora. Eu tenho agora as diferenciações. Se vocês estivessem aqui, vocês se comportariam desta forma. Você estava vestido desta forma, com essa singeleza, com essa simplicidade, ou com essa dimensão
de uma purificação, ou que ela, se você faz uma análise da imagem, você vai ver o que é que essa imagem passa, né? O que é que essa cultura passa, o que é que essa pessoa passa, né? Então, na verdade, essa aproximação epistemológica é o que vai me dar o outro. É episteme da ideia de uma ciência, da ideia do conhecimento, da ideia da aproximação a partir de elementos mais reflexivos, né? Ou seja, só me aproximar de você não é o suficiente. Eu tenho que exercer uma reflexão sobre aquilo que você me passa. Mas essa reflexão não me instituindo como valor determinante, mas tentando compreender esses elementos. Então você olha que tem muita diferença dessa para outra. Você vê um rosto marcado, você vê expressões que determinam elementos típicos, regionais. Então esses são os diferentes que causou um espanto e uma tentativa de compreender. Por que fazem isto? Por que agem desta forma? Por que se comportam? Por que se vestem? Olha, vestimenta, vestimenta, vestimenta. Comportamentos, comportamentos, comportamentos. Crenças, tem suas crenças, tem suas crenças. Crenças, gostos, comportamentos, formas de dança. Então você tem aqui essa multipluralidade de formas de comportamento, de formas de se apresentar mediante a sociedade. Então são esses que nós nos perguntamos, quem são? Então, quem é o homem? Mas perceba, quem é o homem que é diferente de mim? Porque caso contrário seria uma pergunta filosófica. Então a antropologia é isso, quem é este homem, mas este homem que é diferente. Então eu vou entender o seguinte, eu vou entender por que eles agem desta forma. Aí a grande pergunta para tentar não ratificar o etnocentrismo. Este é inferior a este? Este é superior a essa cultura? Essa cultura é inferior ou é superior a esta cultura? Então, a priori, nós temos a ideia de dizer, esta é inferior, são nativos, vivem numa mata. Então nós estamos condicionando valores aí de globalização, valores ligados à técnica, ao uso dessa técnica. Então dizer que um homem que vive no campo, ele é um homem atrasado, ele é um homem que está subalterno a uma cultura mais elaborada, uma cultura mais dinâmica, é não entender o que é o valor. Então vocês não podem dizer que, na verdade, o que dá o valor ou o que dá o sentido é a dimensão técnica, a dimensão do desenvolvimento industrial. Então, existe muita a dimensão, antes de nós entrarmos aqui, a ideia de zona urbana, zona rural. O homem da zona urbana é mais desenvolvido, é mais audacioso. O bichinho da zona rural é um bichinho quieto, matuto, do mato, não sabe comer. Entende? São essas diferenças o objeto de investigação da antropologia, pois sua busca se direciona à compreensão daquilo que faz os homens diferentes. O que faz os homens diferentes? São as culturas, né? O Larraia, que é um estudioso da antropologia, diz o seguinte: essa diferença se dá a partir de quê? Se eu pegar um filho de vocês e levar para a Noruega, ele vai adquirir os valores daquele contexto. Eles nem irão se lembrar, na verdade, disso. Não irão falar português. Não, por exemplo, você está no sertão que a sua família tem um certo hábito alimentar. Ele não vai se lembrar desses hábitos alimentares. Eles não vão, aliás, no caso a criança, não vai adquirir esse comportamento ligado à crença religiosa que compõe a sua família ou o universo da sua família. Se ele for para um Oriente Médio, ele não vai ter esses rituais de uma Semana Santa, que é fruto de uma cultura popular, de um catolicismo popular, né? E nem tampouco iria adorar algumas imagens que fazem parte do credo popular católico, né? Ou seja, eles não iriam ter devoções
ao que a Igreja Católica chama de santos. Se ele fosse criado por um índio da floresta, no meio de uma floresta, no meio de uma mata, ele iria se relacionar com os espíritos dessa floresta. Se ele fosse criado por uma pessoa do candomblé, ele ia ter intercessões de alguns guias, de algumas entidades. Entende? Esse é que é o universo cultural que a antropologia tenta investigar, esses objetos diferentes. Mediante a isto, o curso de vocês é... O curso? Qual é o curso de vocês? Pois é. Como é que eu levo isso para a fisioterapia? Como é que eu trago isso para o universo teórico do meu curso? Entende? Então, como é uma área da saúde, como vocês vão trabalhar em PSFs, em hospitais, em clínicas de recuperação, então você vai ter vários indivíduos ali. Ou seja, não é só o rico que precisa de um atendimento fisioterapêutico. Não é só um pobre. É todo ser humano que é composto por um esqueleto, por uma musculatura. Né? Então, todos esses indivíduos precisam de uma reabilitação. Né? Todos esses indivíduos estão sujeitos a um acidente. Né? Não é só o preto nem o pobre que vai ter lesão. Não é só o preto favelado que vai adoecer. Não é só o cigano ou o evangélico que adoece. Adoece também espírita. Se acidenta também espírita, se acidenta também pessoas da Ubanda. Então vocês vão se relacionar com este grupo de pessoas. Gays também adoecem, soro positivo também adoece, se acidentam, precisam de uma reabilitação. Prostitutas também precisam disto. E se vocês forem para a dermato, tirar a oleosidade da pele dos outros, tirar a espinha da pele dos outros, rejuvenescer a pele dos outros, também quem tem acesso financeiro a esses tratamentos ou a essas clínicas de estética serão atendidos por vocês. Não, eu sou homofóbico, me recuso a atender isto. Eu sou racista, não vou atender este negro. Entende? Então, quem é este outro? E, ao mesmo tempo, qual é o valor que ele traz consigo? Qual é a dimensão de valor? E, neste caso, a sociologia vai entender essa dimensão de valor a partir dos elementos das classes sociais. A antropologia vai tentar entender essa dimensão de valor instituída dentro dessa comunidade a qual eles fazem parte, chamada cultura. Certo? Então, é vocês perceberem. Se vocês forem sair daqui para um estágio, numa periferia, vocês vão ver lá alguns comportamentos, que são determinações de valores. Se você for para uma Santa Casa, para uma área particular, você vai ver um outro grupo que tem acesso àquele atendimento particular. Se você for para um sírio-libanês, você vai ver um outro grupo. Se você é um profissional fisioterapeuta na Europa, você tem um outro grupo. Se você vai ser um fisioterapeuta que trabalha com ações humanitárias no mundo e vai, por exemplo, para uma Síria ou vai para um lugar de guerra, você vai ver pessoas com aquelas definições culturais e você vai se perguntar por que esse povo faz guerra. Entende? Então a antropologia, na verdade, ela é esse estabelecimento dessas relações. Quem é este outro? Então vocês podem pegar pessoas em situações mais diversas possíveis para exercer um atendimento ou uma clínica fisioterapeuta. Aliás, fisioterapêutica, né? Mas também como jornalismo pode pegar também várias pessoas de outros universos para tentar fazer uma reportagem, ou seja, para tentar dizer a essas pessoas. Estamos aqui na comunidade X. E aí, que comunidade X é essa? Quem é essa comunidade? O Caco Barcelos é que viaja nas periferias, que viaja no Brasil ou até fora do Brasil, cobrindo alguns fatos e acontecimentos. E ele se insere naquela cultura para poder ter o acesso. Como é que você vai entrar numa favela? Vão deixar você entrar? Como é que você vai fazer uma entrevista com um traficante? Como é que você vai fazer uma entrevista com um cigano? Como é que você vai fazer uma entrevista com um pai de santo? Como é que você vai fazer uma entrevista com um psicopata? Quem são?
o colombiano ou mexicano que matou 181 crianças, que agora estava assistindo um documentário sobre ele na semana passada. Quem é este indivíduo? Numa perspectiva da psicanálise, da psicologia, eu tenho uma perspectiva. Numa perspectiva antropológica, quem é esse indivíduo aí? Quem é essa pessoa que tem prazer em matar? Entende? Então a antropologia é essa dimensão. E a cultura é um dos conceitos da antropologia, assim como o relativismo cultural, ou seja, saber que existe o diferente, mas a gente acabou de ver essas diferenças. E ao mesmo tempo, esses diferentes me levam a pensar a partir da minha referência, que é o etnocentrismo. E toda cultura é etnocêntrica. Por toda cultura ser etnocêntrica, olha só, é comum você partir da análise da outra cultura a partir da sua cultura. É comum você partir da exemplificação de valores a partir dos outros valores, dos valores que estão inseridos e colocando no redor desses outros. Então, o que é correto? Certo? Essa que é a questão. É inadmissível você interpretar que alguém da área da saúde hoje tenha preconceito. Às vezes, os profissionais da área da saúde vão atender o soro positivo, parece que eles estão mexendo com urânio ou com um elemento radioativo. Entende? Eles botam luva, botam máscaras, botam jaleco, botam touca, né? Estão com álcool do lado. Entende? Parece que ali você está mexendo com um extraterrestre que veio de um outro planeta cheio de radiação. Até então não dizer para você que ele é um soro positivo, um aidético, você se relacionaria normal. No momento que você sabe, você configura ele, você se relaciona de forma diferente. Entende? Então, essas relações, na verdade, acabam que eu tenho um certo comportamento, eu instituo um certo comportamento a partir desse outro que é diferente. Agora, nesse caso, na área da saúde, ele não é somente diferente, ele é inferior. Esse aqui é o grande problema, não só antropológico, mas também ético. Né? Quando eu me relaciono com um negro, da mesma forma, ele não é só um diferente, ele é um inferior. Se eu me relacionasse com um europeu, ele é diferente, mas ele é um superior. Esses entendimentos, tanto de inferioridade como de superioridade, a antropologia ela tenta desconstruir isto. O que existe são povos, o que existe é uma raça, o que existe são pessoas. Só que essas pessoas se comportam diferente, acreditam em coisas diferentes, têm opções diferentes, seja opções sexuais, seja opções de outra natureza. Né? Entende? Então, esses comportamentos, a antropologia ela tenta fazer uma síntese desses diferentes. Por quê? Porque esses diferentes estão num território, num espaço geográfico, seja na cidade, seja no estado ou dentro da Constituição planetária. Então, como é que eu posso instituir a dimensão harmônica da sociedade, não conflituosa, mas harmônica de uma sociedade que é tão diversa? Vá no arco sábado à noite, que você vai ver ali várias culturas no mesmo espaço. Ou seja, em 2.000 metros, você vê ali funk ostentação. Eu nunca entendi para que aquele boné deles, porque eles só impostam um boné na cabeça, né? Eu nunca entendi para que, qual a função do boné. Né? Você vê hippie, tem lá os hippies vendendo aquelas pulseirazinhas. Você vê as seguidoras da Anitta, né? E você vê várias outras formas de comportamento. Você vê a comunidade LGBT, você vê alunos do Farias Brito, você vê alunos das escolas públicas de Sobral. Né? Então você tem ali um encontro de classes sociais, um encontro de culturas, um encontro de formas e de crenças. Né? Então você vê ali pessoas evangélicas passeando, você vê ali pessoas católicas passeando, você vê pessoas espíritas, entende? Tudo naquele pouquíssimo espaço ali. E você se relacionando com eles, certo? E aí, por isso que são essas diferenças o objeto de investigação da antropologia.
A natureza dos homens é a mesma, são seus hábitos que os mantêm separados. É uma frase de Confúcio. E aí, essa diferença, essa forma do outro se apresentar para mim, isso nós entramos agora no que chama-se de relativismo moral. Veja que o óculos a qual está enxergando a paisagem, o óculos a qual apreende o universo exterior, o universo fora, ele reproduz esse universo de uma forma e aqui de uma outra forma. Então, a ideia do ponto de vista, a ideia da perspectiva do olhar, de onde eu olho, né? Para onde eu olho, para onde eu estou direcionando um juízo de valor. Então, o juízo de valor pode olhar para a mesma paisagem e compreendê-la, interpretá-la de forma diferente. É a mesma paisagem, só que aquele que olhou, olhou de forma diferente. Eu tenho a mesma natureza, certo? Agora, seus hábitos são diferentes. Agora, essa interpretação destes hábitos é que são as grandes questões para se compreender. Por que que estes hábitos são diferentes? E, por serem diferentes, estes hábitos, faz dos homens diferentes, faz a natureza dos homens diferentes. E aí, a conclusão é, por que estes hábitos mantêm os homens separados? Por que nós nos separamos a partir dos hábitos? Tem a questão ética agora, ou seja, como que eu posso unificar esses diferentes? Como que eu posso unificar essas crenças ou essas visões de mundo? Mediante a tal questionamento e a tal postura reflexiva, eu tenho a necessidade de compreender, acho que deu um problema aqui, de compreender o que são ou como se comportam os indivíduos. Foi corrompido. Como se comportam esses indivíduos? Então, a minha avaliação, a minha posição mediante as culturas diferenciadas, ela é etnocêntrica, porque eu tenho que partir de alguma coisa, então parte daqueles valores que são meus, mas elas têm que ser dialógica. Ou seja, ela tem que dialogar com essa outra realidade. Porque, caso contrário, você vai instituir um valor moral que está acima de uma determinada conduta ética. Qual a sua religião? Você é evangélica? Se você pegar, você vai ter várias diferenciações da outra, dos outros colegas seus que estão aqui. Agora, por que você é evangélica? Pelos seus pais serem. Logo, você tem uma representação ali dos seus pais e a partir dessa representação você segue esses valores que os seus pais lhe passou. Então, são valores que foram lhe passados, transmitidos, vivenciados e essa experiência sua, essa experiência existencial, você assimila esses valores que você não pretende quebrar, ou talvez pretende quebrar, não sei, né? Então, se não pretende quebrar, porque você institui esses valores como valores corretos, até então. Mas ao olhar para o outro, você vai ver que o comportamento deles, que é diferente do seu, eles têm talvez o mesmo padrão. O que determina que os seus valores sejam melhores do que os demais? Porque às vezes eu acabo instituindo comportamentos que segregam as pessoas, ao invés de agregar as pessoas. A ideia de punição, a ideia de pecado. Ou seja, eu tenho um estigma também que é tão social, que é tão pejorativo, por dizer, o negro, o pobre, o favelado, o aidético, como eu dizer também o pecador. Certo? Aquela pecadora. Isso na cultura bíblica, as pessoas nem se relacionavam com eles. São pecadores. Né? Ou seja, se eu crio uma religião fundamentalista, eu crio essa diáspora, esse afastamento das pessoas. Mas dentro da própria religião existem diferenças. Por exemplo, eu sou católica, minha mãe me ensinou a ser católica, só que eu sou bem menos fiel, eu nos contato com diversos aspectos que eu já li na Bíblia, já li na Bíblia 2 vezes.
É isso que eu falei para vocês anteriormente, né? Ou seja, essas diferenças não estão só nos outros grupos, não. Num grupo que você participa, no grupo que lhe dá a identidade, como eu coloquei aqui, num grupo que você se relaciona ali, onde tem os seus valores que são recíprocos, mas há também nesse mesmo grupo as diferenças também de pensamento. O próprio catolicismo é dividido em várias ramificações, que aí vem as interpretações, a partir de uma instituição de valores. Ou seja, há o que chama-se de ramificações. A Igreja Católica, mas tem os seus ramos. Algumas pessoas chamam de espiritualidade, né? Ou seja, nós somos católicos, mas temos uma espiritualidade diferente da sua. Nós temos uma espiritualidade que nos leva a viver o catolicismo ou conviver a experiência católica desta forma. Entende? Então, na verdade, veja que o diferente está dentro até da igualdade, dentro da identidade. E isto é positivo, porque, na verdade, você tem a afirmação da singularidade. Você tem um sujeito singular. Você tem a subjetividade afirmada, né? Ou seja, você é um sujeito único. Então, você pode concordar ou não. Agora, o que é paradigmático? Quando você romper esses valores dos seus pais. Aí é paradigmático. Agora, o que é problemático aqui? É quando você institui que este valor é superior aos outros. Né? Quando você institui que o fato de você ter tal conduta a partir de tais normativas religiosas, você se configura de uma perspectiva de pessoa melhor do que os demais. Esta é uma grande questão para a antropologia. Porque aí eu começo a constituir pessoas de raça superior, quando na verdade só existe uma raça que é a humana. E nenhum ser humano é superior ao outro. Em constituição de valor, não, ele pode ter força maior, mais elevada do que o outro. Ele pode ter uma inteligência, mas enquanto espécie humana, são humanos. Né? Essas condições podem ser elementos biológicos, elementos da vivência, ele viveu mais ou é mais esperto, ou se configurou mais esperto do que os demais. Então, esse olhar antropológico para o mercado que vocês vão ser inseridos é muito importante. O mercado que padroniza o corpo. Entende? Então, eu não posso ser gordo. O mercado que padroniza a epiderme. Eu não posso ser preto. O mercado que padroniza o tempo. Eu não posso ser velho, porque velho não produz. Né? Numa lógica capitalista, que trabalha a produção em série, que trabalha a questão de atingir as metas, hoje nós vamos fabricar 500 sandálias. A meta é essa para hoje. Né? O seu vigor dos seus 50 anos não vai lhe permitir o mesmo vigor de um de 20 anos. Não, nessa sociedade, eu tenho uma sociedade que não só coisifica o homem, né? Uma sociedade homofóbica. Né? Quem que é o diretor dessa empresa? É um gay? Entende? É uma lésbica? Olha, eu não estou olhando pessoas. Está entendendo? Eu estou determinando esses valores aí. Quem é o responsável para chefiar este grupo? É um preto? É um negro? É uma mulher? Aí tem a ideia do machismo, tem a ideia do racismo. Né? Num dos programas de domingo, no Globo Rural, uma mulher que ela liderou a fazenda dela, o marido ia vender a fazenda e ela disse, não, assuma a fazenda. Você viu? Um empregado se recusou, pediu demissão, porque se recusava a ser mandado por uma mulher. Olha aí para você ver. A fazenda vinha dando prejuízo e ela conseguiu ter uma receita 3 vezes mais do que a fazenda estava produzindo. Entende? Então, numa sociedade preconceituosa, que institui valores, vocês estão inseridos dentro dela. A antropologia, ela nos permite pensar o nosso lugar dentro da sociedade. Se você se reconhecer inferior dentro dessa sociedade,
É uma grande questão aí. Porque o natural da sociedade já é instituir você numa dimensão inferior. E se você se coloca nessa dimensão inferior ainda mais, nós temos um problema. Ou seja, você imagina um médico pobre. Não, medicina não é para pobre. Fisioterapia não é para pobre. Né? Jornalismo é para quem é inteligente. Né? Aquela dimensão de dizer, o brasileiro é um povo esperto, é um povo malandro. O europeu é um povo, aliás, o japonês e o coreano são inteligentes. Têm inteligência. Os africanos têm a força. Ou seja, nós estamos aí trabalhando um determinismo biológico de ficar definindo grupos. Né? Não. Eu olho, natural olhar para um japonês e dizer, todos os japoneses são tão inteligentes, todos os asiáticos são inteligentes. Né? Ou olho para o americano, tento determinar ali, a parte daquela cultura americana, um certo comportamento deles também. Então não é por essa dimensão, porque quando essas pessoas vão se unir, eu vou criar tipo as tartarugas ninjas. Ou seja, tem um que tem a inteligência, tem um que tem a coragem, tem um que tem a ideia de governar. Aí ou seja, eu tenho uma completude onde? Nos 4. Ou seja, eu tenho uma fragmentação ali muito grande. Então, se você se reconhece a partir disso, eu tenho um certo problema para poder começar a resolver aí. Né? Entendem? Então, na verdade, não é que eu tenho essas inferioridades e superioridades. Eu tenho povos. Darcy Ribeiro, quando pensa o povo brasileiro, Darcy Ribeiro diz, eu tenho um povo que é brasileiro, que pode ser nativo, que pode vir de uma condição, de uma herança do negro, do índio, porque era normal, ou seja, no caso, a grande burguesia, na senzala, elas transavam com as mulheres negras. Né? Então, na verdade, nascia ali um menino que era o quê? Nem era reconhecido como branco, mesmo sendo filho do branco, e também dentro do corpo ali deles, dos negros, né? Não era tão reconhecido também porque era o filho também do branco. Aquela minissérie, agora não relembro bem o nome dela, que falava sobre a história dos escravos, trazia esse problema. Quem são esses daí? Entende? Como é que eu posso reconhecer indivíduos tão diferentes? Pois que falei para vocês, a análise da outra cultura, toda cultura é etnocêntrica. Agora, a análise da outra cultura, eu tenho que me reconhecer enquanto indivíduo que também se pertence ao mundo e identifica-se no mundo. Pelo fato de você ser branca, com os olhos diferentes dos outros olhos das outras pessoas, que é normal, ou seja, isso não faz você superior. Né? Se formos analisar biologicamente, às vezes, né, o negro, a epiderme dele é muito superior à epiderme de um branco. Naturalmente, ele não precisa de tanta proteção contra os raios, contra a exposição ao sol. Né? O biológico dele, o fisiológico dele, né? A adrenalina que o corpo dele produz, a testosterona que o corpo dele produz, o metabolismo do negro, entende? Então, se formos fazer uma análise biológica, o negro está superior ao branco. Né? Se formos fazer uma análise estética, eu posso ter o branco como superior ao negro agora. Então, o problema é desconfigurar padrões. Porque os padrões, eles criam valores. E esses valores não são tão positivos. Estes valores acabam, repito, segregando. Isso, do Gilberto Freire. Pois é.
O que é o feio? O que é um bonito? Uma antropologia do belo, por exemplo. O que é o feio? Isso é muito interessante a gente debater. Porque se eu pego um traço, se eu pego um artista para ele fazer um traço, a beleza é determinada com a perfeição deste traço. Mas essa perfeição total deste traço, ela pode também nos dar uma dimensão do feio, ou o exagero do traço. O que é o feio, na verdade? Vamos fazer um lúdico de crianças. Eu pego bebês ETs. Né? Nós olhamos para eles e dizemos, olha como são feios. Os ETs podem olhar para nós e dizer, olha como são feios aquele povo. Eles não têm a cabeça igual a nossa. Eles não têm Eu posso ter essa concepção, né? O feio é aquilo que me choca, que me desagrada. O feio é aquilo que me causa esse elemento que me diz, o que é isso? Que não é igual a nós, que a gente nunca viu. Né? Mas ao mesmo tempo o feio é aquilo também que me desgosta, ou seja, no sentido de que me leva a não gostar. Por exemplo, eu digo, como é feio abortar, né? Como é feio exercer um estupro, né? No sentido agora de uma outra condição de feiura. Né? Agora, veja, quando eu digo isso, é o que eu estou dizendo assim, isto me assusta, isto eu não compreendo, por que uma pessoa mata o outro? A mãe dele diz assim, meu filho, não bate no seu coleguinho, isso é feio. Né? É feio mentir, é feio roubar. Ou seja, qual a configuração antropológica do belo aí? O que é feio aí? Entende? Então, na verdade, quando a gente pensa o que é feio, nós estamos pensando também o que é valor. Então, eu digo, meu filho, não minta, isso é feio. E se a criança adquirir este valor de não mentir? Então, a criança um dia pergunta assim, mãe, então eu tenho que só dizer a verdade sempre. A verdade sempre. E se um dia um traficante entrar na minha casa querendo matar meu pai, eu digo a verdade? Cadê seu pai? Está ali debaixo da cama, escondido, dentro do guarda-roupa, com medo de ser morto por você. Ou digo, não, ele não está aqui. Entende? Então é uma questão, tudo está dentro de um relativismo. Mas esse relativismo tem que ser compreendido para poder ser exercido. Tá? E aí nós chegamos numa tentativa de fechar essa exposição. Esses são os conceitos e esta é a definição da antropologia. Então, aquilo que eu falei para vocês no início, qual a proposta nossa? Entender essa definição e esses conceitos, para tentarmos entendermos qual o papel e a função da antropologia. Não só nela, mas dentro dos cursos de vocês, dentro da área profissional de vocês e dentro de uma constituição de sociedade, ou seja, esta sociedade, como se configura? Ela é uma configuração correta? Então, essa pergunta do que é correto, basicamente a antropologia diz, não, nós não vamos por aí, vamos pela ideia de entender esse diferente. Por que se comportam assim? Então, um dos elementos típicos do antropólogo é o seguinte, quando eles vão fazer uma pesquisa, eles vão a campo, eles convivem com o objeto da sua pesquisa. Então, se o objeto da pesquisa são os índios, eles vão conviver com os índios. Se são as pessoas da periferia, eles vão conviver com as pessoas da periferia. Essa é a inserção, a imersão do indivíduo dentro do seu objeto. Entende? Então, o que é a antropologia? É o estudo do homem, dentro dessa sistematização, se perguntando por essa diferença. Mas, ao mesmo tempo que se pergunta por essa diferença, ele tenta estabelecer um diálogo para compreender o que é cultura. E, ao mesmo tempo, por que as culturas são diferentes, ou seja, o relativismo cultural. E, ao mesmo tempo, como avaliar essa diferença. Ou seja, a partir de mim, a partir da minha cultura, temos o etnocentrismo. Né? Posso começar a partir da minha cultura, ou seja, são valores para mim estes. Você jamais irá se ajoelhar de frente de um pão que você vê que é uma massa de fermento ali. E não passa de um elemento simbólico. Já os católicos se ajoelham perante o que eles consideram que é a Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo. Para vocês é um elemento simbólico,
Para eles, não. Ali, verdadeiramente, está presente Cristo, eucarístico. Né? Então, você olha, que povo mais de joelho diante de uma bolacha, diante de um pedaço de pão, diante de uma massa. Né? Que povo mais engraçado este. Né? Entende? Então, o valor está inerente a essa dimensão cultural. Então, o etnocentrismo, ele, até que neste momento de dizer toda a cultura é etnocêntrica, ou seja, eu começo a avaliar a partir, e você pode dizer, e por que isto eles reconhecem como valor? O que os faz reconhecer como valor? Aí você começa a pensar a sua cultura. Neste momento é positivo, porque você tem um conflito do pensamento, ou seja, no sentido de se reconhecer. Então, este é o papel da antropologia. É o papel do conhecimento do outro, mas ao mesmo tempo do reconhecimento de si. Correto? Está entendido? Tudo mais? Alguma pergunta? Não entendi. Para? O que é que eu tenho? Com as navegações, olha só, a gente viu que dentro do nosso próprio corpo, você tem os diferentes, né? Dentro da própria dimensão que você está inserido, dos seus pares, daquilo que é identidade, você tem os diferentes. Tá? Com as navegações, principalmente no século XVIII, XIX, com a ideia da expansão marítima, da expansão comercial, você acaba viajando ao mundo para não só vender, mas também para comprar e ter acesso a novas especiarias, às novas comidas, aos novos temperos, aos novos tecidos. Você acaba conhecendo outros homens, outras formas de vida, outras culturas, outras crenças. Certo? Com a ideia de que, na verdade, o homem vai se libertar de crenças arcaicas, de valores arcaicos, de valores dominantes, a ideia do iluminismo, de iluminar, a ideia daquele século das luzes, ou seja, o homem esclarecido, o homem evoluído, o homem que está sobre uma dimensão negra, no sentido de que, numa concepção histórica, o que eles têm? Qual a análise que eles fazem? Que o período medieval foi o século das trevas. A idade moderna é a idade das luzes. Então, o homem moderno olha para o homem do período medieval e diz, são pessoas que viveram anos de trevas, de ignorância, de não relação com conhecimento. O homem agora não, o homem tem esse conhecimento. Esse novo homem do conhecimento é o homem que está aí imerso dentro da dimensão das novas concepções científicas. A física, a química, a biologia, a medicina, a filosofia também, a teologia também. Então, ele tem um universo de compreensão de mundo muito grande. Então, perceba que essa compreensão de mundo me leva também à compreensão de sujeitos. Isso, para a antropologia, ou para essa análise antropológica, ela torna fundamental por quê? E ao mesmo tempo ruim, porque eu posso fazer aquilo que os antropólogos chamam, existiu um euro da Europa, um eurocentrismo. A Europa é o centro. A Europa é o centro do iluminismo, então a Europa é o centro dos valores. Os povos que foram colonizados a partir desses valores. E esses valores colonizados acabavam determinando o comportamento das pessoas. Então a antropologia começou a perceber que algumas culturas foram dominadas. E a sua pergunta é extremamente interessante e fundamental, por quê? Porque a antropologia também foi usada como um pressuposto para a dominação. A antropologia foi usada também como um mecanismo de alienação. Por exemplo, a catequese jesuíta, aqui na Serra da Ibiapaba. Né? Então você teve, cadê os índios? Viçosa, Guaraciaba, São Benedito, Heriotaba, Vajota, Ipu, Cariré, tudo é cidades indígenas, aos nomes. Né? Crateús, tudo são cidades indígenas. Cadê estes índios? Não tem mais. Né? Então, o processo civilizatório europeu foi um processo que ocasionou genocídios.
Então, para a antropologia, esse homem esclarecido do iluminismo, este homem que de fato ia tentar transformar a sociedade, ele não transformou. Uma pergunta sociológica de um sociólogo chamado Adorno diz o seguinte: todo esclarecimento levou aos campos de concentração, ao nazismo. Foi aí que nós chegamos no nazismo. Entende? Então, qual a função do humanismo? O humanismo seria aquela ideia de tornar, pela razão, tornar o ser humano mais humano. Onde a razão iria condicionar o ser humano, condicionar entre aspas, a um exercício ético, a uma relação da coletividade, a uma concepção do outro a partir de mim. Eu teria uma relação, como diz um filósofo chamado Kant, cosmopolita, ou seja, uma relação de pertencimento. Eu não vou fazer nada de ruim a você, porque eu não quero que você faça algo de ruim para mim. Entende? Então, a razão iria me levar a você a partir não dos fundamentos da moral, da ética, das leis, mas porque eu reconheço em você valores. Então, o humanismo se pretendia isso, criar uma sociedade que, a partir de uma orientação racional, esclarecida, pudesse reconhecer valores, não a partir de fundamentos, de leis, mas a partir da própria relação do dever. Isso é muito importante para a antropologia. Por quê? Porque, de fato, isso não aconteceu. Né? Isso não foi possível. Então, para o humanismo, uma avaliação antropológica, uma análise antropológica, ela vai perceber um elemento negativo nesse momento. Porque o que houve foi tentar disseminar uma cultura que era tida como valiosa, como erudita. Até então, o termo cultura, você não tem cultura. Ou seja, era diminuir você, era reduzir você a uma espécie inferior. Cultura estava ligado à erudição. Cultura estava ligado ao intelecto, aos conhecimentos. E nós sabemos que cultura não. Cultura é o comportamento, é a forma de vida, é a interpretação, é a crença. São os valores de uma pessoa ou de um grupo. São culturas. Cultura cigana, cultura indígena, cultura africana, cultura asiática, né? Cultura evangélica. Entende? Então, na verdade, eu tenho essas definições de cultura. Só que a partir dessa ideia do humanismo, do iluminismo, eu teria a Europa que iria proporcionar ao mundo uma elevação intelectual, uma elevação humanística. Nós iríamos exercer um humanismo a partir de uma racionalidade que não ocorreu. Né? Porque essas diferenças, elas são mais fundamentais no sentido de dizer que a sociedade, além dessa racionalidade aí, a sociedade tem que encontrar um meio de se harmonizar, de se relacionar. Então, qual é a importância do humanismo e do iluminismo para a antropologia? A importância ela é, às vezes, negativa, porque a antropologia, nesse exato momento, foi usada para a dominação. Né? Nós, por exemplo, povos brasileiros, índios, nós fomos dominados pelos europeus, fomos colonizados pelos europeus. O índio foi colonizado. Né? O índio ele passou por um novo processo de identidade com o povo europeu. A Europa está querendo construir essa ideia de humanização, essa ideia do iluminismo. É um novo mundo. É um novo mundo que é descoberto a partir das navegações, a partir das teorias científicas. Ou seja, a física diz, o Sol não está parado. Aliás, o Sol está parado, mesmo que estejamos vendo ele se mover. A química me diz verdades, a biologia me diz verdades, a medicina identifica verdades. Nós descobrimos os vírus, as bactérias. Né? Ou seja, nós somos um povo evoluído. Então, toda cultura é etnocêntrica, a Europa principalmente. A Europa mais ainda. Nós temos o conceito do homem europeu. Para finalizar, eu acho engraçado o seguinte, que quando eu morava no interior de uma cidade chamada Ipu, eu tinha vontade de morar no Ipu, porque eu era do interior. Aí eu fui morar na cidade. Quando eu vim para Sobral, disseram, tu é do interior, né? Ou seja, eu era da cidade, agora eu estou no interior. Quando eu fui para Fortaleza, eu era do interior de novo. Quando eu fui para o Rio, eu era do interior e do Nordeste.
Eu tenho até medo de ir para a Europa. Quer que eu vou ser lá, né? Entende? Então, essa escala de valores. Então, caros colegas, a antropologia é isso, essa investigação sobre valores, sobre o diferente, sobre os demais. Certo? Alguma questão? Então, agradeço a participação de vocês e dizer que nós estamos aqui dia de segunda à noite, terça, tarde e noite, quinta, manhã e tarde, para tirar dúvidas de vocês, para conversar, tá? Caso não esteja entendendo o material, leitura complicada, leitura difícil, vocês vêm aqui que a gente conversa, tá bom? A disciplina é à distância, o professor não. Eu estou aqui e, assim, por mais que a disciplina seja à distância, a forma da disciplina ser aplicada, mas isso não tira de vocês, se quiserem, claro, a oportunidade de virem aqui para a gente conversar sobre o material, de conversar sobre a antropologia, trazer as questões e aqui a gente debater essas questões, né? Certo? Pois obrigado pela participação e até um outro encontro.